Bênção de Deus estarmos aqui para darmos continuidade a esta aula, a esta escola. Eu louvo a Deus pela vida de cada aluno já presente. Hoje é uma sexta-feira e entendo que desde segunda-feira estamos aqui, e para muitos é um desafio estarem aqui todos os dias estudando a palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que pôde, você que está acompanhando, você que está participando. Eu sei que nesta noite, mais uma vez, o Espírito de Deus que já está entre nós, Ele há de nos ministrar de maneira tremenda e poderosa. Amém? Se você puder, diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você está aqui nesta noite. Isso, esse é o melhor lugar que você poderia estar agora. É o melhor lugar que você poderia estar agora, é aqui, na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. Existem pessoas que não tiveram o privilégio de amanhecer esse dia. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá. Também pela vida dos nossos internautas. Eu sei que estão sendo transmitidos aí pela rede mundial de computadores, pela internet, para todos os lugares onde se pode acessar a internet. E ontem, conversando com alguém, tive a boa notícia, pastor Josué, de um problema bom. Tem problema que é ruim, tem problema que ele é bom. Houve congestionamento. Algumas pessoas não conseguiram acessar, porque havia muita gente acessando ao mesmo tempo. Então alguém de algum lugar que eu conversava disse: olha, a gente não pôde, porque muitas pessoas estavam acessando e nós tivemos problema. Nós louvamos a Deus por isso, e eu sei que os nossos irmãos do Ministério de Mídia têm feito o melhor dentro das condições técnicas para oportunizar os nossos internautas. Deus abençoe você, internauta. Se não for demais, eu gostaria que vocês dessem um aplauso bem forte ao Senhor pela vida dos nossos internautas. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Nossos irmãos que estão aqui na Europa, no Brasil, lá nos Estados Unidos, a minha família, a minha esposa, possivelmente os nossos irmãos, o pastor Osés, demais que estão ali nos prestigiando neste momento. E eu quero dar sequência sobre o tema salvação. A proposta dessa matéria não é sairmos daqui com uma profundidade técnica, teológica, capaz de surpreender o mais erudito dos teólogos. Não, senhores. A proposta dessa matéria é sairmos daqui valorizando muito mais esse dom inefável chamado salvação que nós obtivemos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Valorizando mais esse dom, essa graça que o Senhor nos deu. E aquilo que pudermos ver, para que cada vez mais esteja consolidado em nós aquilo que Deus já nos deu pela morte de Cristo na cruz do Calvário, vamos fazer. E na aula passada falamos aí alguma coisa, nós terminamos falando um pouquinho sobre a condição da salvação como um caminho, dois lados e três etapas. O caminho, quem é o caminho para a salvação? Jesus. Os dois lados, alguém lembra? A graça e a fé. Exatamente. A graça e a fé. O caminho, Jesus. Os dois lados, a graça e a fé. E as três etapas da salvação: passado, presente e futuro. Passado, onde nós saímos da morte para a vida. Presente, onde renunciamos ao pecado, onde estamos mortos para o pecado e estamos vivendo uma vida cheios do Espírito, porque o Espírito de Deus, Ele foi derramado, foi disponibilizado, Ele está disposto a encher todos quantos desejarem. Se você desejar ser mais cheios do Espírito, é só pedir ao Senhor, porque a palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. O Espírito Santo, ele está disponível a nos encher mais e mais. E a etapa futura, que é a etapa da glorificação, a etapa do galardão, a etapa de nos livrarmos do corpo do pecado, das injúrias do pecado de uma vez por todas. Estamos seguindo? Amém?
Maravilha. Então, a salvação é gratuita. Eu não sei se tem alguma transparência. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim, tem um pacote, né? Grátis. Salvação é de graça. Quem crer, diga comigo, quem crer e for batizado, será salvo. É o pacote, né? Quem crer e for batizado, será salvo, né? A simplicidade do Evangelho é coisa tremenda, é coisa maravilhosa que nós temos na pessoa bendita de Jesus. E aí nós chegamos na parte onde nós iríamos começar falando um pouco sobre a natureza da salvação. Estão me acompanhando? Amém? Na apostila, na página de número 4, no ponto 2, nós temos ali onde começa dizendo sobre a natureza da salvação. Mas antes de entrarmos no que está escrito na apostila, eu gostaria que você recorresse à sua Bíblia, fosse ao livro de Romanos. Abra em Romanos, capítulo de número 8. Vamos olhar o que nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Alguns eruditos, alguns teólogos dizem que Romanos é o evangelho perfeito, é onde há uma descrição da revelação, da graça de Deus, da condição do homem, do resgate do homem de maneira tremenda, precisa e preciosa. Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia agora, por gentileza. Romanos no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. A leitura talvez vai ser um pouquinho extensa, mas eu acredito que como estamos em uma classe, em uma sala de aula, em uma escola bíblica, nada mais justo do que usarmos a palavra de Deus, meditando, até porque ela é viva, ela é eficaz, ela traz discernimento, ela traz alimento, ela traz orientação, ela traz sabedoria, ela traz segurança e ela traz salvação para mim e para você. Amém? Glória ao Senhor. Diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Palavra do Senhor. Aí fala de salvação, fala da opção que temos de viver segundo a carne ou segundo o Espírito. Aí fala de estarmos submetidos a Deus. Aí fala de vivermos uma vida com a mentalidade de quem é espiritual. E quando falamos de salvação, as coisas mudam. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo. Isso é tão interessante, causa uma dinâmica, uma mudança no ser humano, muito embora quando falamos de fatores como salvação, quando falamos de sentimentos como amor, quando falamos de sentimentos subjetivos, abstratos, fica difícil muitas vezes a compreensão. Mesmo um artista
quando ele pinta alguma coisa abstrato, fica difícil a compreensão. Hoje nós estivemos na casa do nosso irmão Ramon, e ele é artista plástico, ele é pintor, tinha um quadro muito bonito. E nesse quadro ele disse: olha, eu retratei alguma coisa sobre a perfeição de Deus, né? Então, ele foi explicando o quadro, mas se eu chegasse na casa dele e ele não me dissesse absolutamente nada, eu ia ver o quê? Alguns riscos, algumas pinturas, né? Tinha 7 coisas pintadas assim, mas eu estava vendo apenas uma tela que, se eu não tivesse a explicação do autor, para mim, aquilo de abstrato ficaria simplesmente abstrato. E muitas vezes, a abstração da salvação, eu não quero discordar diretamente do meu colega que não está aqui, do pastor que está nos ensinando hermenêutica, mas ele diz assim: você é pai e não sente que é pai, você é salvo e não sente que é salvo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um sentimento dentro de você que você é salvo pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito embora seja um sentimento subjetivo, abstrato, mas dentro do seu espírito, o Espírito de Deus comunica que você é salvo. E muitas vezes isso é exteriorizado. Isso é exteriorizado em sentimentos, em atitudes, em acontecimentos. E deixa eu dar um exemplo que vai clarear um pouquinho mais o que eu estou tentando passar para você. Eu me lembro, há alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, porque eu não sou tão velho, mas lá para a década de 70, nós moramos em uma cidade, uma metrópole chamada Piabiru. Fica no Brasil, existe no mapa. Essa cidade, meu pai foi pastor ali, e eu tocava na banda da igreja, e nós tínhamos o hábito de fazer os cultos ao ar livre. Nós tínhamos o hábito de fazer os cultos ao ar livre. E eu me lembro que um dia, nós estávamos fazendo o culto, e eu tocava a percussão na banda da igreja, né? Então eu ficava ali tocando, e a gente parava em um determinado lugar, montava os instrumentos, tocava-se, cantava-se, alguém distribuía folhetos, e depois fazia-se um apelo para alguém que porventura ouviu a palavra, a mensagem do Evangelho. Estamos estudando aqui algo tremendo, falando de salvação, falando de hermenêutica, como interpretar a Bíblia, falando de evangelhos, falando de como transmitir o Evangelho. Professora Regina falando de uma maneira tremenda como alcançar o coração das crianças. Eu acredito que as coisas estão se completando. Parabéns aí, pastor Josué, pela escolha dos temas, porque eu acho que está fechando muito bem tudo aquilo que o Espírito de Deus está dirigindo e orientando através de cada professor nessas classes. Mas vindo esse exemplo, foi transmitida a palavra, e observava uma casa ao lado, havia um senhor alcoólatra, um homem bêbado, e aquele homem ele se alcoolizava praticamente todos os dias, e aquele homem, quando ele se alcoolizava, ele perdia a razão, ele perdia o senso. E eu me lembro que naquele dia, aquele homem estava, a janela da casa daquele homem estava aberta, nós estávamos no culto, e eu menino, prestando atenção, aquele homem tinha uma bicicleta, e eu não sei se alguém lembra aqui da tradicional e antiga bicicleta de carga que tinha no Brasil, não sei se alguém é desse tempo, né? Tem alguns aqui, abaixa a mão, senão o pessoal vai denunciar a idade de vocês aí, né? Vai saber a nossa idade. Aquele homem pegou aquela bicicleta, e ele estava colocando a bicicleta para dentro de casa, não pela porta, ele estava colocando aquela bicicleta pela janela, e aquilo não cabia, mas ele estava enfiando aquela bicicleta, e aquele homem falava palavrões, aquele homem, ele esbravejava, aquele homem estava numa situação difícil, e ele empurrando aquela bicicleta para dentro de casa, e de repente, chegou o momento do apelo, a pessoa que estava fazendo o apelo, o convite para alguém aceitar Jesus como Salvador, começou a fazer um convite público. Alguém dos ouvintes que está ouvindo a palavra, que gostaria de receber Jesus como Salvador, deu um sinal. Aquele homem não parava sobre as pernas praticamente, e aquele homem deixou aquela bicicleta, e aquele homem levantou a mão, e ele veio trocando as pernas, cambaleando para frente, e ele veio, e ele se ajoelhou, e alguns irmãos se encontraram do lado dele, oraram por ele, e terminou o culto. E a nossa imaginação era a seguinte, que a vida dele continuaria, porque ele estava embriagado, estava alcoolizado, e continuaria da mesma maneira. Eu estou falando para você de salvação. Preste atenção que eu quero dizer para você, que a salvação, ela pode e deve se exteriorizar, muito embora seja um sentimento abstrato, o Espírito de Deus faz com que ela possa se materializar, e ela possa aparecer na nossa vida, não apenas com as nossas ações, as nossas virtudes diárias, as nossas boas obras, mas em determinados momentos específicos, movido pelo Espírito de Deus.
E quando foi a nossa surpresa que no domingo seguinte, aquele homem já estava com um traje diferente, de uma maneira diferente, assentado dentro da igreja, nos bancos da igreja. E passou algum tempo, aquele homem continuou vindo, aquele homem já não se alcoolizou mais, aquele homem já não agrediu mais a família, e ele passou a frequentar assiduamente a igreja. E qual foi a nossa surpresa? O dia que ele chegou para o nosso maestro e disse: o irmão maestro, eu gostaria muito de fazer parte dessa orquestra, eu gostaria muito de fazer parte dessa banda. E o irmão então disse: o que vamos fazer com o irmão? O nome do irmão era Avelino. E o irmão Avelino então foi colocado para tocar do meu lado, no bumbo. Ele foi colocado para tocar no bumbo, e eu tocava a caixa, a percussão. E olha o que acontece, o nosso maestro era muito exigente, você tinha que tocar muito no ritmo, na altura certa, no momento do piano, no momento do forte, e dentro do ritmo certo, etc. E tinha algumas canções de adoração a Deus que quando nós começávamos a tocar, de repente, o Avelino, ele saía da altura que deveria, e ele dava umas pancadas nesse bumbo com uma força tão grande, e ele começava, e à medida que ele dava pancada nesse bumbo, a lágrima começava a correr nos olhos dele, e as pessoas não entendiam. E uma vez o maestro foi chamar a atenção, e ele disse: olha, o meu maestro, você me desculpa, mas quando eu lembro quem eu era, quando eu lembro onde eu estava, no momento que eu estou glorificando, adorando o nome do Senhor, o meu corpo perde a razão. Antigamente eu queria enfiar a bicicleta pela janela dentro da minha casa, mas hoje, quando eu estou aqui assentado junto com os santos, glorificando, adorando o nome do Senhor, eu não consigo me controlar. Então eu solto o porrete mesmo nesse bumbo, agradecido pelo benefício da salvação de Jesus na minha vida. Aleluia, aleluia. Era difícil conter o Avelino às vezes. O maestro falava assim: vai devagar aí, Avelino. Mas quando o Espírito de Deus tomava ele, ele lembrava de quem ele era e o que a salvação havia feito na vida dele, e não tinha quem parasse ele. A mesma coisa, queridos, somos nós. Quando você lembra para onde você estava caminhando e para onde você está caminhando hoje, nós já lemos o texto, já citamos o texto, que não é por merecimento, não é por obra. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode apontar o dedo para você, dizendo que é melhor. Não existe dentro desse santuário ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém. Não, existe sim pessoas que já receberam Jesus como Salvador. Se já o receberam, a salvação alcançou, e você está posicionado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então é dessa salvação que estamos falando. Mais importante do que sair daqui com conceitos técnicos, teológicos, com palavras difíceis, muito embora eu acho que é importante para todos nós estudar, é você sair convicto e valorizando mais a tua salvação. Aleluia. Quando alguém fala: você é crente, irmão? Você, além de ser crente, eu sou salvo pela pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, eu sou salvo por Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso lemos esse texto. Palavra tremenda e maravilhosa do Senhor. Natureza da salvação. Qual é a pergunta que tem aí? Você pode me ajudar? Leia comigo. Está aparecendo uma pergunta aí? De quem? Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. De quem procede a salvação? Quando nós falamos de salvação, estamos falando, olhe na sua apostila, no ponto 2, da restauração do homem. É um tema abordado em toda a palavra de Deus. Deve sempre estar presente na pregação evangélica. O pregador pode ser o mais renomado que for, o mais douto que for, o mais inteligente que for, mas se nas suas mensagens não estiver contido a salvação em Cristo Jesus, ele pode ser um excelente orador, mas vai ficar sem fruto, porque nós somos chamados para pregar e dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para levar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, essa natureza da salvação, ela vai compreender. Aí tem a citação de Gênesis 3:15, lá esse texto eu não vou ler, mas lá diz que o Senhor, a linguagem ali que está inferida, que está embutida, está dizendo que o Senhor esmagaria a cabeça de Satanás.
E hoje nós estamos vivendo dias em que as igrejas, existem muitas igrejas neopentecostais, existem ensinamentos tremendos, interessantes, e estão ensinando as pessoas às vezes sair pisando no diabo, sapateando no diabo, dando murro no diabo, dando soco no diabo, e pegando e dando rasteira no diabo, e entrando no ringue com o diabo. Irmãos, olha, na verdade, a Bíblia fala algumas coisas para a gente interessantes. Em Tiago 4:7, a Bíblia diz, sabe o que é para a gente? A Bíblia ensina uma coisa interessante, fala assim: submeta-se a Deus. Primeira coisa, quer vencer o diabo? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós, porque quem venceu o diabo foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, esmagou a cabeça dele. Submeter-se a Deus, obedecer a Deus, é o primeiro ponto que você vai ter força. Quando você submete a Deus, você tem condições de resistir. Resistir é dizer não. O teu pastor não está junto, o teu pai não está junto, a tua mãe não está junto, o teu esposo não está junto, a tua esposa não está junto, a proposta veio, pareceu muito boa aos seus olhos, você olhou de um lado, olhou do outro, mas se você estiver submetido a Deus, você vai dizer não e vai resistir o diabo. E quando há resistência, ele foge como fugiu do Senhor Jesus Cristo, porque foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, nós vemos aqui uma das primeiras coisas, está na sua apostila, segundo parágrafo da página 4, uma das primeiras coisas que devemos pensar nesse estudo é: quem precisa de salvação? Pergunta para o seu irmão: quem precisa de salvação? Quem precisa de salvação? Todos nós. Alguém respondeu: todos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A professora Regina estava dizendo aqui: uma criancinha pequenininha precisa de salvação? Precisa. Sai da fase da inocência, teve discernimento de direita, de esquerda, de bem, de mal, precisa de salvação. Todos, não há um que não precisa. Todos nós precisamos. O homem pode ter a maior fortuna, pode ter o maior grau catedrático, pode ter a maior influência. Ele precisa, assim como eu e você, da salvação bendita que vem de Jesus e vem de graça, gratuito, gratuito, gratuito. Então, todos. Agora, a pergunta que nós temos é de quem procede a salvação. Veja bem o que está escrito na letra A. Na letra A, de quem procede a salvação? A bênção da salvação é algo que foi planejado por quem? Responda por mim. Deus, o nosso Pai. Consumada por quem? Operada por quem? Olha a Trindade agindo para a nossa salvação, né? O planejamento do Pai, a consumação. Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem vai fazer? Deus olhou do céu à terra, não viu nenhum homem que tivesse a condição. Então, o próprio Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo, teria que vir a esse mundo, teria que encarnar, teria que sofrer, teria que passar por aquilo que eu e você passamos. Então deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. Quando você estiver passando um momento de desafio, de luta, de dificuldade, de sofrimento, de tribulação, de tentação, de desânimo, saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele palmilhou essa terra assim como você também. Ele sentiu muito daquilo que você sente aqui também, só que em todas as coisas Ele saiu daqui como vencedor. Aleluia, 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 aleluia. E a palavra, essa apostila, ela continua nos mostrando que a consumação foi feita pelo Filho e operada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. E eu me lembro da aula do ano passado do professor Raul Mançaneira, pastor que veio comigo, não sei se vocês lembram, quando ele falou sobre evangelismo e missões. E ele falou um princípio muito interessante dentro da obra de evangelização, dentro da obra de discipulado, dentro da obra de anunciar o Evangelho. Ele diz assim: muitas vezes nós estamos preocupados com o resultado daquilo que estamos pregando. Meu Deus, eu vou pregar, quantos será que vão se converter? Irmão, essa preocupação não cabe a você. Lance a semente e o resultado deixe na mão do Senhor. O compromisso teu e meu é lançar a semente. O compromisso de fazer essa semente germinar, crescer e produzir está nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia. Então, o Espírito Santo faz essa obra de convencimento. O homem não teve participação alguma na criação e execução do plano divino da salvação. Está na tua apostila. Olha só qual é a nossa parte. Cabendo apenas ao homem, o que o homem tem que fazer? Esse dom gratuito de Deus. Romanos 6:23.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom, gratuidade, é de graça. Deus, Ele deu gratuitamente. Aceitar pela fé. Não vou entrar aqui em definições de fé. Pastor, mas eu sei, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho, e aí vai falando da galeria dos heróis da fé, de maneira tremenda. Existe uma nuance da fé que é chamada fé salvífica. É o momento exato em que a palavra ela é oportunizada para cada ser humano nessa terra. A resposta que você dá a essa oportunidade de Deus, sem estar vendo nada, muitas vezes você não está vendo nada, alguém chegou para você, falou da palavra, você teve contato com a palavra através de um folheto, você teve contato com a palavra através de um vídeo, você teve contato com a palavra através de um CD, você teve contato com a palavra através de um DVD, de um vizinho, de um programa de rádio. Eu não sei qual foi o mecanismo usado para que o Espírito de Deus tocasse o seu coração, dando a oportunidade. A sua resposta a essa oportunidade chama-se fé salvífica, fé para salvação. Quantos aqui já responderam com essa fé? Dê um sinal com a mão e glorifique o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Dia bendito, dia glorioso em que eu disse sim para o Senhor Jesus Cristo. Eu recebi Ele como meu único e suficiente Salvador. Eu não sabia teologia, eu não tinha ido ainda em escola bíblica, eu não tinha participado ainda de muitas reuniões, mas sabe, foi algo tão interessante, e eu entendi que ali havia um plano, havia um projeto preparado para mim, e Deus elaborou um projeto e um plano para cada um de nós, dentro do contexto chamado salvação. É por isso que nesta noite, a igreja está oportunizando eu e você falarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre salvação. Diga comigo, salvação é o maior presente que o ser humano pode receber de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, glorifique ao Senhor por isso. Agradeça, irmão, pela sua salvação. Agradeça pela sua salvação. Aleluia, aleluia. Então, nós vimos aqui que a salvação ela procede de Deus, planejada por Deus, consumada por Jesus Cristo Filho, operada pelo Espírito Santo. O homem não teve participação alguma nesse planejamento, nesse projeto. Ele só teve o benefício, e a resposta que o homem precisa dar à salvação chama-se fé na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então vamos em frente. Quem pode salvar o homem? Digam comigo, quem pode salvar o homem? Perguntem. Pergunta para o seu irmão, quem pode salvar o homem? Está aí a resposta. Somente Jesus. Somente Jesus. O apóstolo Pedro, na sua apostila tem aí, na unção do Espírito, ele fez essa declaração diante do sinédrio judaico, diante daqueles homens doutos, diante daqueles homens sábios. Ele teve na sua simplicidade, mas na sua intrepidez, porque a salvação ela confere a gente algumas coisas interessantes. Uma das primeiras coisas que a salvação concede a nós é ousadia. Por isso você vê alguém quando recebe Jesus como Salvador, por mais tímido que essa pessoa seja, se ele tem uma oportunidade, ele compartilha a salvação com alguém, porque salvação é algo contagiante, e é assim que o reino de Deus avança. Se você já é salvo por Jesus, você vai contagiar alguém, e logo o lugar onde você congrega vai ficar pequeno, porque outros vão ser contagiados, outros vão ser contagiados, outros vão ser contagiados, e a salvação vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo, e o reino de Deus vai avançando sobre a terra em nome de Jesus. Pedro fez essa declaração diante do sinédrio judaico. Ele teve essa ousadia. O próprio Jesus falou de sua missão neste mundo da seguinte maneira: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o que estava perdido, né? O sacrifício de Cristo na cruz, ele nos reconciliou com Deus. É só através do sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário que nós temos a remissão dos nossos pecados. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Precisaria derramar um sangue, mas não era um sangue qualquer. Não era como aquele sangue derramado na velha aliança, quando alguém cometia um pecado e vinha trazendo um cordeiro, uma ovelha, um bode, uma cabra, chegava na entrada
da tenda da congregação, chamava ali algum levita, um sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. Olha, eu xinguei meu vizinho ontem, briguei com meu vizinho ontem, olha, ontem houve uma discussão com meu vizinho, eu estou vindo aqui confessar meu pecado. E aquele animalzinho ia ser morto, porque aquele sangue, ele ia de alguma maneira causar um paliativo. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, reconhecido por João Batista, aquele homem que era um homem muito esdrúxulo, muito diferente do seu tempo, um homem que se vestia diferente, que se alimentava diferente, e que tinha uma mensagem que não era nada soft, como a mensagem que vocês estão ouvindo aqui dos professores. Não, a mensagem dele é bando de cobra. Você já imaginou na sua igreja onde você prega? Se as pessoas chegassem e falassem assim, ô cobras, chama as pessoas de cobra. O quê? Eu vou nessa igreja para ser chamado de cobra? Raça de víboras! Estava chamando todo mundo de cobra. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Era a mensagem de João Batista, um homem estranho, diferente. Às margens do Jordão, ele foi lá para o deserto, ele não queria estar na capital não. O preparador do caminho, aquele que estava preparando o caminho, um dia ele para a sua pregação, ele para a sua prédica, ele para a sua veemência, e o Espírito revela para ele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, oh, aleluia. Agora não precisa mais sangue de bode, sangue de touros, sangue de cabritos. Não, porque o sangue inocente levou sobre a cruz do Calvário o meu e o seu pecado. E é por isso que você pode glorificar ao Senhor aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, falar de salvação para quem é de pentecostal. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado pela salvação, Senhor, obrigado pela salvação. Se você pode levantar a sua mão, agradeça ao Senhor pela salvação que te alcançou. Agradeça, dê uma palavra de agradecimento. Diga obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado pelo teu sangue, Senhor, vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, aleluia. Oh, glória, glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente, queridos. Nós temos ainda alguns. Aleluia. Uma outra perguntinha que apareceu aí para você: a salvação é obtida pela graça de Deus ou pode ser obtida por obras humanas? Eu coloquei em forma de perguntas, né? Quando você ensina por método de perguntas, isso chama-se maiêutica. Maiêutica. Sócrates usava muito esse método, né? É perguntar, você vai perguntando para chegar às respostas que você quer. Isso chama-se maiêutica, quando você começa a perguntar. Você quer ensinar, mas você começa a perguntar para a pessoa. Isso chama-se maiêutica. Veja bem, a salvação é obtida pela graça ou pode ser obtida por obras humanas? Existem religiões, existem segmentos, existem seitas que dizem que se você fizer determinadas ações, determinadas caridades durante a sua vida, você vai atingir um estágio tal que você não vai ter o padecimento eterno, ou com muita sorte você vai poder voltar nessa vida um pouquinho mais aperfeiçoado do que você foi, né? Se foi uma pulga, pode voltar agora um gato. Se foi um gato, pode voltar um cachorro. Se for um cachorro, pode voltar um macaco, e depois assim por diante, até um dia alcançar um grau. O Evangelho é tão interessante que ele não passa por nada dessas bobagens. Jesus Cristo, Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos comprou, e de uma maneira tão miraculosa, quando você deposita as suas preocupações, as suas ansiedades, e principalmente quando você se lança por fé à salvação, Ele já te regenera diante de Deus, já te justifica e te posiciona como santo e santificado em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que está dizendo aqui: a salvação, ela abrange. O apóstolo Paulo, nos seus escritos esclarece que jamais poderemos obter a salvação pelas nossas próprias obras, mas unicamente pela graça divina. Em Romanos, no capítulo 2 e 3, ele diz que tanto gentios como judeus, pela queda, estão perdidos. Todos são igualmente culpados e condenados diante de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: todos diante de Deus são culpados e condenados pelos seus pecados e delitos.
Pode ser bonzinho, pode dar bastante esmola, pode ser arrumadinho, pode falar bonitinho, mas se não receber Jesus como único, suficiente Salvador, está distanciado de Deus. É Jesus, é a graça, é a graça, é a graça. Agora tem um detalhe que muitas vezes nós não olhamos. Nós nos aferramos tanto à graça salvadora de Jesus, que nós esquecemos que o cristão que é salvo verdadeiramente pela graça de Deus, ele tem que frutificar em boas obras. Então nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas nós fazemos porque já somos salvos na pessoa bendita de Jesus. É por isso que Tiago começou aquela discussão. Diz: olha, você está dizendo que tem fé, mas eu não estou vendo obra, eu não estou vendo essa tua fé. Você está dizendo que é salvo. Eu digo que sou salvo, mas eu só sei brigar com os meus vizinhos. Eu estou dizendo que sou salvo, eu não consigo ajudar ninguém. Eu estou dizendo que sou salvo, eu só consigo dar prejuízo para o meu patrão. Eu estou dizendo que sou salvo, eu não consigo cooperar em nada na igreja local onde eu sirvo. Eu estou dizendo que eu sou salvo, mas eu não consigo mover nada para mudar as coisas ao meu lado. Eu estou dizendo que sou salvo, mas eu vim aqui só para explorar o que eu puder, enganar quem eu puder, ir embora com o maior número de dinheiro que eu puder. Essa salvação, ela está em xeque, ela é questionável, porque o crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, onde ele está? Ele é luz do mundo, sal da terra. Ele chega não para causar problema, mas para ser solução do problema no lugar que ele chega. Aleluia. E parece que Deus tem um senso de humor tão interessante, que às vezes Ele nos coloca em lugares terríveis. E às vezes eu ouço isso lá em Atlanta. As pessoas chegam: pastor, tem misericórdia de mim, você não poderia me ajudar eu mudar para um outro lugar? Eu queria mudar para um outro apartamento, porque onde eu estou, pastor, tem uma tribulação, eu não estou conseguindo mais. Olha, é um povo ímpio. Eu falei: irmão, peraí, é uma discussão, é uma brigarada. Eu falei: pera um pouquinho, você é salvo em Jesus? Sim, então permanece lá, porque Deus te colocou para mudar esse lugar onde você está. Deus te chamou para mudar o lugar onde você está, em nome de Jesus. Nós vemos ainda na sequência, nós temos na sequência ainda, a salvação abrange quais partes do ser humano? Quais são as partes? Olhe na sua apostila, que agora está na hora do nosso ticket. Você prepara o seu ticket aí, para colocar para as pessoas que vão passar. Eu tenho alguns minutos ainda, e eu quero ver com você esse ponto D, que fala: a salvação abrange quais partes do ser humano? A salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Diga comigo: a salvação abrange espírito, alma e corpo do ser humano. A transformação, ela começa lá de dentro para fora. E cá entre nós, estamos no meio de gente nossa, muitas vezes nós queremos inverter esse processo. Eu já disse para você aqui de como aquela irmã pregava, como ela disse que ganhava as pessoas para Jesus, ou pelo menos tentava dizer o que era salvação. Ela queria estereotipar a pessoa. Deus, Ele não quer uniformidade, Ele quer unidade. Deus não quer que você vista azul só porque eu estou vestindo, ou cinza só porque o outro está vestindo cinza, nada disso. Não, Ele quer que você tenha o coração puro, lavado pelo sangue de Jesus. Ele quer que você tenha a mente de Cristo, que você seja verdadeiro, independente se você gosta de usar o cabelo para a direita, para a esquerda. Se você, ontem mesmo uma irmã me falou: está ficando velhinho, pastor Saulo, nas outras escolas você estava com o cabelo mais pretinho, né? Eu falei: pois é, e os que não estão branqueando estão caindo. Eu falei para ela: aliás, não é caindo, eu estou sendo arrebatado já aos poucos, né? A gente começa já a subir falando de salvação, a gente começa a ser arrebatado já aos poucos, né? Quando você vê alguém assim com menos cabelo, não vou dizer careca, né? Hoje tinha uma discussão aí sobre careca, alguém falando que a inspiração para pintar quadros de alguém era careca. O pastor Antônio e o pastor Edgar queriam até os direitos autorais e tudo mais, né? Na verdade, meus irmãos, o que Deus está buscando é o coração que está sincero, transformado, arrependido. Isso parte do espírito que é regenerado por Jesus Cristo. Automaticamente o espírito regenerado, ele vai ter uma influência sobre a alma. Eu disse para você que eu ia detalhar algumas coisas aqui sobre corpo, alma e espírito, e depois na próxima aula eu vou pedir para colocar um quadro aqui para mim, que eu vou fazer um desenho muito simplesinho. São 3 bolinhas, e você vai poder entender um pouquinho mais como funciona essa questão de corpo, alma e espírito. É muito simples o exemplo, mas eu sei que vai te ajudar e você vai guardar e vai carregar. Paulo disse que é uma guerra, Paulo disse que é uma luta, e ele mesmo, o apóstolo Paulo, lembra-se,
o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, disse: aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ninguém aqui é melhor e também não é pior que Paulo diante de Deus. Não. Estamos debaixo da mesma graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Depende de como você vai responder a essa graça. Como você vai responder a essa graça. Então nós estamos vendo aqui o quê? Quais são as partes? Então o espírito, a alma e o corpo. A alma, onde está o teu intelecto, as suas emoções, as suas lembranças, as suas tristezas, as suas angústias. O corpo é a parte que nós podemos ver, e a transformação no corpo também. A transformação no corpo, hoje alguém estava citando o exemplo de alguém que quando chegou aqui nesse ministério, não conhecia Jesus, a forma, o estereótipo, como ele era, e ele disse: o pastor não pediu para mim fazer mudança no meu corpo, mas eu fui entendendo, quer dizer, a mudança que houve no espírito dele, que afetou a alma dele, trouxe um efeito no corpo dele de tal maneira, que se você tirasse uma foto dele, tiver uma foto dele daquele tempo e de hoje, qualquer pessoa, não precisa ser cristão, colocar uma foto do lado do outro, ele vai falar: houve mudança. O que foi isso? Sabe o que foi isso? A salvação já alcançou ele e houve transformação, inclusive no corpo. Mas vai além apenas, isso vai além apenas da questão aparente. Vai além apenas da questão aparente. Eu disse que você pode sentir dor, cansaço. Tem muitas pessoas aqui que estão com sono, porque ele teve uma semana de trabalho, dirigiram distâncias longas para estar aqui. Isso imprime cansaço ao ser humano, isso é natural enquanto estivermos aqui. Mas a salvação, ela abrange o teu corpo também, porque um dia o teu corpo será um corpo incorruptível, um corpo não sujeito mais às limitações da matéria, mas um corpo glorioso como o corpo do Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela abrange não apenas o espírito, não apenas a alma, mas o espírito, a alma e o teu corpo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E além disso, pastor, o que mais? Veja o que está escrito ainda na continuação desse parágrafo, na página de número 5, na letra D. Há ainda outras bênçãos maravilhosas que acompanham a salvação. Irmão, se a gente só fosse salvo, Jesus morreu, nós respondemos à graça pela fé, somos salvos e está tudo bem, que maravilha, que bênção. Mas Deus é tão maravilhoso que o pacote, ele é tão maior do que você pode imaginar. Deus não te chamou para ficar apenas na superfície, molhando o pezinho na água, que nem aquela pessoa que nunca foi no mar, e aí ele chega perto da praia, ele coloca o pé ali, de repente vem uma onda e molha um pouquinho o dedão dele e fala: olha que delícia. Mas o mar não é só isso. Se ele entrar um pouquinho mais para frente, ele vai ver que o mar é muito mais do que isso. Você lembra da visão que o profeta teve? Você lembra que ele começou a medir, e ele começou a andar, e ele começou a entrar? A salvação é da mesma maneira, ela é a porta de entrada para os mistérios de Deus, e aí vem dons espirituais, aí vem dons ministeriais, aí vem dons assistenciais, e de repente, aquela pessoa que abre a boca para falar muita bobagem, agora já salvo por Jesus. Quando ele abre a boca, é batizado com o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, recebe dons espirituais, recebe chamado, agora recebe dom ministerial. Daqui a pouco ele é uma pessoa que não ajudava seu ninguém, começa a repartir, começa a ajudar, começa a fazer assistência sobre o dom do Espírito Santo. São os benefícios da salvação que estão dispostos para você. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso é o nome do Senhor. Então os dons espirituais concedidos por Deus também integram as insondáveis riquezas da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais e a criação sofrem todo tipo de males por causa da queda do homem no pecado. Mas preste atenção nessa frase: mas Cristo, a seu tempo, libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. A própria natureza geme pela queda, mas a restauração de Deus é um pacote tão grande que vai libertar o espírito, o corpo, a alma do homem e restaurar a própria natureza na perfeição que Deus criou para que eu e você vivêssemos nela. Aleluia, aleluia. E vamos seguir, eu tenho tempo ainda, acredito mais um pouquinho, vamos seguir ainda falando aqui da letra E. Leiam essa pergunta, se estiver aparecendo aí, por gentileza. Mais uma vez, bem forte. A salvação tem valor eterno. Olha a letra E. No sentido subjetivo, isto é, na experiência humana, ela é expressa em 3 tempos. 3 tempos: passado, presente e futuro. Agora nós estamos detalhando algumas coisas que já dissemos nas aulas introdutórias.
No passado, o que? Justificação. Eu não era considerado justo, mas eu recebi Jesus como Salvador. Ele me posicionou justo e justificado diante de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. O diabo pode te acusar, quem quiser pode te acusar, mas se você tem a salvação, recebeu Jesus como Salvador, você está justificado diante de Deus. Presente, justificação. Ainda tem no presente a santificação. Passado, justificação. Presente, diga comigo, santificação. Futuro, glorificação. Então vamos lá, passado, justificação. Eu digo o tempo e vocês dizem o que acontece. No passado, no presente, no futuro. Existem algumas coisas que são dinâmicas. Aliás, uma coisa aqui que é dinâmica. Você não pode ser mais justificado do que já foi por Cristo Jesus. Não pode ser mais regenerado do que já foi por Cristo Jesus. Já foi justificado, já foi regenerado. Está posicionado, santificado em Cristo. Agora, no presente, a santificação, ela é progressiva. Você sabia que já teve gente que já morreu no passado por causa dessa teologia? Hoje é fácil, a gente tem ela pronta, né? Que a santificação, ela é progressiva, ela é diária. A santificação, na sua palavra mais literal, significa separar-se. A separação, você poderia estar no ambiente de pecado, você diz não. Você poderia dizer sim para aquilo que não agrada a Deus, você disse não. Isso chama-se separar-se, isso chama-se santificar. Você não pode ser mais regenerado, mais justificado, mas você pode ser mais santo a cada dia. Você pode ser mais santo a cada dia. Santificar, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos os dias eu posso renunciar ao pecado. Todos os dias, segundo a psicologia, eu tenho pelo menos 2.500 decisões para tomar. Desde a hora que eu dou consciência que acordei até a hora que eu vou deitar. Em média, o ser humano tem 2.500 decisões para tomar. E nessas decisões, você vai ser tentado, você vai ser provado, você vai ser tentado pelo inimigo. Ele está buscando como um leão a quem possa tragar. Existem as pressões do mundo que já dissemos antes de ontem, que jaz no maligno, mas você pode dizer sempre não para o diabo e sim para Deus e tornar-se mais santo diante de Jesus. Aleluia. E você fala, pastor, mas peraí, essa santificação ela é progressiva, e se eu não alcançar determinado grau e Jesus volta, ou eu passo para a eternidade, sou salvo ou não sou? E agora? Existe a santificação posicional, querido, que quando você recebeu Jesus como Salvador, quando Ele olha para você, Ele já vê você tão santo como Jesus para fins de salvação. Mas o meu e o teu papel é renunciarmos cada dia ao pecado, porque essa salvação é tão grande, que ela permite cada dia nós sermos aperfeiçoados por Cristo Jesus. Independente o grau que você alcançou, se você está na caminhada, você tem a sua salvação garantida em Cristo Jesus. Se você está fazendo a sua parte, Ele não vai te deixar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu não vou extrapolar o tempo aqui mais do que já extrapolei. Não extrapolei, né? Não. Então vou fechar aqui só dizendo o seguinte, preste atenção. Nesse ponto E, na justificação efetuada perante Deus, fomos salvos do quê? Condenação do pecado. Isso é muito importante, irmãos. Havia uma pena. Né? Na próxima aula eu vou partir daqui e vou te explicar um pouquinho sobre isso. Talvez eu peça ajuda ao meu amigo, companheiro de viagem, pastor Edgar, que é jurista, e ele sabe de tribunal muito, porque fez isso a vida inteira. Então, eu não quero cometer o erro de falar sobre isso aqui, sobre julgamento, mas basicamente temos uma ideia. O que acontece? Fomos salvos da condenação do pecado. Havia uma pena do pecado. Depois nós temos o quê? Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Ou seja, aquele pecado que te dominava na santificação, já não tem domínio mais sobre o vosso corpo mortal, porque agora você responde pelo Espírito e não pela carne, e o Senhor te fortalece a cada dia, e você vence a cada dia, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E na glorificação, pastor, na glorificação, esse é um estágio futuro. Quando Jesus voltar, seremos salvos da presença repugnante do pecado.
eu não queria ter cometido isso, meu Deus, já cometi, eu não queria ter feito isso. E alguém diz assim: ah, você disse que aceitou Jesus, você disse que agora já é salvo, você é pecador. Meu amigo, você pode até responder para ele: eu sou mesmo. Só que eu sou um pecador que já tem a salvação, e eu sou um pecador arrependido. E você quer que eu vou dar a última ilustração para você antes de terminar? É o seguinte: quando você levanta de manhã, você que dirige, você não levanta de manhã e fala assim: hoje eu vou bater o carro. Hoje eu vou bater o carro. Pode preparar, o primeiro que tiver na frente, vou bater o carro. Quero bater o carro hoje. Ninguém em sã consciência faz isso. Que é isso? Você, se é estrangeiro, está num país estrangeiro, lê o Salmo 146, versículo 9, outros textos bíblicos: Deus guarda o estrangeiro, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Quem pega engarrafamento, vai devagar, com cuidado, não quer bater o carro. Agora há pouco a gente passou por um beco ali, a irmã Regina deu um grito e falou: pastor Almir, não vai bater o carro. Não, faz 5 anos que ele passou por esse beco aqui, nunca bateu o carro. Está tranquilo, quer dizer, você sai para não bater o carro. Mas pode acontecer que um dia você sai e por algum motivo você bate o carro. Então bater o carro para você não é regra, é uma exceção que você vai fugir sempre dela. O pecado na vida do cristão é a mesma coisa. Você diz assim: eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não peco porque eu gosto de pecar, eu não amo o pecado, eu detesto o pecado. Mas pode acontecer um deslizo. Agora a palavra diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, porque o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Deus te abençoe em nome de Jesus.